as coisas não funcionam, né? Eu creio que todos já estudaram, né? Todos já leram as suas apostilas. Eu também aqui já preparei um resumo de uma aula, mas sem a direção do Espírito Santo nós não somos nada. Ele é quem vai abrir aqui os nossos horizontes, a nossa mente, para que nós possamos trazer algo mais, além do que já conhecemos, sobre essa fantástica carta aos Hebreus. Tá certo? Vamos orar, tá? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Senhor, de poder estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ele possa nos agraciar com novos conhecimentos, Pai, novas revelações da Tua palavra nesta noite. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos começar aqui, me falha a memória, eu acho que é a segunda aula, é isso? Já teve uma aula sobre os Hebreus, né? Foi a segunda, é a segunda aula. Isso. Pronto. Então, meus irmãos, como nós que estudamos teologia, sabemos que o livro, vamos chamar assim, que nós estamos estudando, se trata de uma epístola, tá? Epístola endereçada aos Hebreus, e essa epístola ela tem uma curiosidade, e não sei se já tentaram para isso, mas ela se diferencia de outras epístolas, né? Quem já leu todos os capítulos da carta aos Hebreus, carta essa que nós não conseguimos identificar na carta o seu autor, e aí está uma das diferenças, né? Outra diferença, ela também não começa com a saudação, como é comum nas cartas. Então, se você prestar bem atenção ao ler a Epístola aos Hebreus, ela parece muito mais uma pregação, né? Ela parece muito mais um sermão, né? Que alguém copiou do que realmente uma carta. Então, isso é uma das particularidades que a gente tem dessa epístola aos Hebreus. Ela tem uma identidade muito própria, né? Apesar de, se a gente comparar com outras epístolas, para que a gente possa, assim, tentar encontrar um dos seus escritores, na minha opinião, ela se assemelha mais perto das cartas de Paulo, né? Então, se fosse para dar um chute, eu chutaria como o apóstolo Paulo sendo o seu escritor. Mas ela é muito particular, ela é uma carta que ela tem suas particularidades, ela tem algo que só tem nela, né? Ela não tem tantas coisas em comum como as outras cartas têm, tá? Ela é endereçada aos Hebreus, e a gente sabe que não tem certeza quem escreveu, mas nós temos uma certeza, tá? De que o autor ele estava com uma intenção só, que era de combater, ainda no meio dos convertidos hebreus, os rituais da lei, né? Porque nós sabemos que há uma dificuldade do povo judeu de aceitar a divindade de Cristo, tá? Então há essa dificuldade de eles aceitarem essa divindade de Cristo, e a gente percebe, fica claro lendo a carta aos Hebreus, que ele tinha essa intenção de escrever aos Hebreus e mostrar a eles essa divindade de Cristo, essa superioridade de Cristo, diferenciando Cristo como um simples profeta, né? Que na verdade, é o que eles
viu em Cristo. E mesmo que o judeu convertido, eles ainda estão aqui chutando que foi Lucas, né? Pelo que eu entendi, que escreveu a carta. Vale, né? Vale, né? Eu chutei Paulo aqui, então todo mundo tem essa liberdade, já que a teologia não bate o martelo de quem seria esse escritor, né? Mas nós podemos aqui, quem leu a carta, podemos ter uma decisão em comum de que o que ele queria era exaltar Cristo, o Cristo, o homem, nascido de Maria, diferenciando ele de um profeta comum. Tá? Então, em toda a carta, nós vamos perceber isso. Tá? Nós vamos perceber que ele tinha esse objetivo. Então, as páginas que me deram, deixa eu só, peço licença aqui, que tem uns netinhos aqui. Minha nora, só um minuto, me perdoe. Baixou os netos aqui. Baixou os netos aqui. Pronto, problema resolvido aqui com o neto. Então, nesse ponto aqui, eu acredito que nós temos a mesma opinião, né? Quem já leu, quem estudou. Então, vamos lá, vamos aqui à aula que a gente preparou para vocês em cima do que a coordenação nos passou, né? A página que eles nos deram, que foi do 19 ao 34. Não é isso, pastor Diogo? Confere. Pastor Diogo está aí, alô? Presente? Presente, meu filho. Do 19 ao 34, né? Que foi repassado essa aula de hoje. Exatamente. Pronto, do seu módulo, tá? Do seu módulo. Eu sempre, quem já teve aula comigo sabe que eu falo do módulo, mas não sigo aquela risca, né? Não sou de ficar lendo o módulo. Esse é um estilo que eu sempre tive de dar aula, tanto em escola bíblica, até porque eu creio que o módulo vocês já leram, já estudaram, e o objetivo de vocês aqui na aula é algo mais, né? Porque se for aqui para a gente passar só o módulo para vocês, não precisava ter essa aula virtual. Vocês já teriam estudado o módulo, já tinha absorvido o que está nele e estaria muito bom. Mas eu creio que a ideia da coordenação é que, através dessas aulas virtuais, a gente possa cavar o poço um pouco mais, né? Buscar algo mais além do que está no módulo, dentro do mesmo assunto. Então, baseado nisso, antes de a gente entrar nas páginas, nos assuntos que está no seu módulo, né? Eu falo algo mais ainda sobre esta epístola, né, aos Hebreus. Ela é também a epístola que mais cita o Antigo Testamento. Quem já estudou a carta sabe disso, né? E isso tem um porquê. Por que a epístola aos Hebreus ela cita tanto as histórias do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento? Está diretamente ligado ao próprio nome da carta. A carta ela está direcionada aos Hebreus, e como o autor ele quer exaltar Cristo, né? Ele quer abrir a mente dos hebreus em relação a Cristo, mas para que ele seja aceito, recebido, para que a ideia dele seja bem recebida, ele, de forma inspirada pelo Espírito Santo, ele não vai falar só de Cristo. Você vê que ele cita sempre o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento? Porque nós sabemos, nós que estudamos teologia,
que o povo hebreu, ele ainda faz uso do Torá sagrado, né? Então, eles, no Torá não tem o Novo Testamento. No Torá, eles vivem ainda baseado no Antigo Testamento. Então, eles tinham essa prática, e ainda mais na época que foi escrita a carta, né? Até porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, eles tinham como regra de fé, como nós hoje temos a regra de fé, a Bíblia Sagrada, com o Antigo e o Novo Testamento, a regra de fé deles era o Antigo Testamento. Então, ele se utilizou muito do Antigo Testamento para que a sua escrita, a sua carta fosse bem aceita no meio do povo hebreu. E, ao mesmo tempo em que ele vai falar das histórias do Antigo Testamento, ele também, né, ele vai usar até uma galeria lá dos heróis da fé, porque o que ele quer? Ele quer trazer esse grupo de cristãos que se converteram, né, a Cristo, mas que ainda estão com as suas raízes presas nos costumes do povo judeu, né? Até os rituais ainda eles queriam ainda que implantar os mesmos rituais na igreja de Cristo. Então, ele vai de forma muito sábia escrevendo aos hebreus, contando a história do povo, mas tentando trazer neles, fazer brotar neles a fé em Cristo, né? A nova vida em Cristo através da fé, não mais através daqueles rituais. Ele de forma muito sábia, porque se ele atacasse de forma direta os rituais praticados no Antigo Testamento, ele poderia ser mal compreendido, né? Ou até mesmo nem aceito pelo povo a sua carta. Mas ele vai de forma muito sábia, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai tratando de coisas do Antigo Testamento, mas aos poucos, querendo fazer brotar no coração daquele grupo de crentes a fé em Cristo. E para isso, ele vai fazer a sua narração dentro da carta, em cima de pontos que são esses pontos que nós vamos estudar hoje, que exaltam Cristo, que coloca Cristo como quem ele é, mostrando que Cristo está acima até mesmo de homens que, para o povo judeu, são semideuses, né? Homens venerados, como o próprio Moisés, que é o maior de todos deles, né? Salomão, Davi, e ele vai falar de vários homens, e sempre fazendo uma comparação e mostrando para aquele povo por que Cristo não é simplesmente um profeta, mas além de profeta, ele é Deus, além de profeta, ele usa muito também a questão do sacerdócio, porque era algo muito bem recebido pelo povo hebreu, e aí ele vai colocar Cristo como sumo sacerdote. Então, ele vai falar que o sacrifício de Cristo está acima daqueles sacrifícios praticados no Antigo Testamento pelos sumos sacerdotes da época da lei. Então, aos poucos, ele vai escrevendo e vai exaltando Cristo para fazer brotar no coração daqueles crentes, que é o que ele queria, a nova aliança. Tá? É isso que, na verdade, a carta, esse era o grande objetivo da carta. E aí, para nós, né, qual sentido tem essa carta para nós? O mesmo sentido, né? Eu já dei aula sobre a carta aos Hebreus, no Ceifa, e eu me recordo muito bem que eu falei nisso, eu toquei nesse assunto. Muitos crentes hoje, muitas igrejas hoje, elas estão precisando dessa carta, elas necessitam dessa carta, porque elas não têm a honra mais, elas não estão dando a devida honra a Cristo, a honra que Cristo merece, né? Esse final de semana eu estive pregando novamente sobre a Santa Ceia, eu estive aí na sede de Sobral, falei sobre a Santa Ceia, e é impressionante
como o cristianismo pós-moderno não valoriza mais o sacrifício de Cristo como é para ser valorizado. Essa carta ela precisa ser pregada a alunos do Ceifa, tá? Ela precisa mais do que nunca ser pregada hoje nas igrejas, para acender novamente na cabeça dos crentes a importância da vinda de Cristo a esse mundo. Se não fosse Cristo, se nós vivêssemos na antiga aliança, nós estaríamos ainda, meu povo, carregando uma cabra nas costas, né? Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos sujeitos a todas as ofertas por cada pecado. Então, não precisaríamos ainda de um intermediário para que nossos pecados fossem perdoados. Então, a situação seria muito complicada. O sacrifício de Cristo, que foi perfeito na cruz do Calvário, ele baniu todos esses rituais. A nossa fé em Cristo hoje, ela nos leva diretamente ao Santíssimo, que para chegar antigamente, só o sumo sacerdote chegava uma vez ao ano, trazendo ali todas as oferendas, os pecados, a confissão de pecado do povo, para que os pecados fossem, então, simplesmente encobertos, tá? Naquela época. Então, a carta aos Hebreus, ela precisa ser pregada hoje, nos templos da igreja pós-moderna, porque nós não estamos como os hebreus daquela época, praticando os rituais da lei ainda, tá? Como busca de perdão de pecado, mas nós estamos desvalorizando quem Cristo é, o seu sacrifício e a importância de Cristo na nossa vida. A importância de Cristo ter deixado o seu trono, ter vindo a essa terra, ter vivido como um homem comum, tá? Como eu e você, e passando por todo o sofrimento, sendo morto, crucificado pelos nossos pecados. Então, nós deixamos de valorizar isso. E deixamos quando? Quando é que a gente vê isso, pastor? Quando você vai numa Santa Ceia, que você percebe que a igreja de hoje não tem mais o devido valor da Santa Ceia. Hoje se troca ceia por qualquer coisa. Tá? Antes de entrar na aula, eu precisava fazer esse comentário. Tá? Hoje, a Santa Ceia virou um culto praticamente comum para muitos cristãos. Não tem mais aquela reverência, aquele temor pela Santa Ceia como mandamento de Cristo. Então, todo esse contexto nos leva a crer que nós precisamos novamente ler e reler a carta aos Hebreus. E aí, quando nós passamos a entender a importância da vinda de Cristo na Terra, que é isso que o escritor está tentando mostrar para o povo hebreu, tá? Que todos os rituais da lei não foi suficiente para trazer de volta a comunhão do homem para com Deus, que somente mediante a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, foi que nós conseguimos ter novamente essa comunhão com Deus. Tá? Então, muitos de nós hoje deixamos de entender isso e deixamos de dar o devido valor a Cristo, o valor que ele merece. Vamos lá? Agora, diretamente para a aula. Eu tenho até que horas? 10h30, pastor Diogo? 10h30, viu? 10h30? Isso. Pronto, vamos lá. A nossa apostila, ela vai nos dizer, você leu, tá? E vai nos dizer que Cristo é superior aos anjos, né? Você vê que ele faz questão de mostrar isso. Os hebreus, eles sempre valorizaram muito. Você sabe que os anjos, eles sempre fizeram parte da história do povo hebreu, né? Então, havia um anjo no deserto acompanhando o povo, né? Era comum, os anjos, eles tinham um ministério direto de ligação entre Deus e o povo hebreu, né? Em todos os sentidos, tá? Para trazer
recado do céu para a terra, eram os anjos. Então, os hebreus, eles tinham essa veneração muito por anjos, né? Então, eles acreditavam quando eles viam um anjo de Deus, quando o anjo trazia um recado. Então, o anjo fazia parte do dia a dia do povo hebreu, tanto para trazer um anúncio, para trazer um recado, para trazer um juízo. Tudo isso quem exercia eram os anjos. Então, os anjos, eles exerciam uma influência muito grande sobre o povo hebreu. Então, o escritor aos Hebreus, para trazer essa supremacia de Cristo, ele vai mostrar ao povo que Cristo está acima dos anjos, tá? Que Cristo está além dos anjos. Então, eu acredito que os nossos alunos, eles estão aí com as suas Bíblias abertas, né? E, aliás, até antes de nós abrir a Bíblia, eu gostaria até da participação também dos alunos, né? Como é que você mostraria para alguém que talvez ainda tenha essa mesma mente do povo hebreu, né? Valoriza muito mais um anjo do que o próprio Cristo, e isso aí parece até uma piada, mas não é, porque nós sabemos muito bem, quem prega sabe disso, né? Quem prega sabe disso. O Raimundo aqui já levantou a mão, mas deixa eu só concluir aqui esse pensamento. Você quer ver o seguinte, você está pregando na igreja, você fala assim, ó, Jesus está aqui. Vai aparecer uns 3 perdidos dando glória. Mas se você disser que está vendo um anjo, as cadeiras vão voar para cima, vai ter mortal, vão rodopiar. Então, infelizmente, muitos de nós ainda estamos como o povo hebreu, né? Nós valorizamos muito mais esses seres angelicais do que o próprio Cristo. Porque é uma promessa de Jesus. Jesus não está na cruz mais, meus irmãos. Ele já ressuscitou e ele disse assim, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Até que ponto nós estamos valorizando isso? Por que quando nós falamos que Jesus está presente, não desperta mais um gozo, uma alegria na vida dos cristãos? Não traz mais um avivamento para a igreja? Diferente de quando nós falamos, olha, eu estou vendo um anjo entrando na igreja. Por que a presença do anjo hoje é mais valorizada do que a presença de Cristo dentro da igreja? Será que nós não estamos fazendo como o povo hebreu, valorizando muito mais um ser angelical do que o próprio Cristo? Então, como é que eu, pregando, vou abrir a mente desse povo para mostrar, tá, que Cristo está superior aos anjos, a todos os anjos? Então, o Nonato levantou a mão, tem liberdade para falar, Nonato? Pastor, a paz do Senhor, meu amado. Meu amado, eu penso assim, que as cartas aos Hebreus, ela foi escrita depois da morte de Cristo, né? Aí o povo hebreu, ele acreditava muito no Velho Testamento. Aí eles acreditam muito em anjos, nessas coisas. Aí depois aí muitos começaram a crer em Jesus Cristo. Aí depois da morte de Jesus Cristo, que eles achavam que era aquele que ia vir salvar eles, que ia vir com espada, que ia salvar o povo hebreu. Aí quando eles viram que Jesus foi crucificado e morto, aí muitos quiseram retornar àquela vida passada e querer acreditar naquelas coisas. E eu acho que por isso que o Espírito Santo revelou ao escritor para escrever essas cartas para os hebreus, levando para o dia de hoje, meu amado. Eu penso assim, a gente, nas igrejas, o povo aceita Jesus, acredita em Jesus, mas quando vem a primeira prova, se esquece de Jesus. Pronto. Nonato, deixa eu te explicar uma coisa. O grande problema do que estava aqui em questão
que o escritor enfrentava aqui era mexer nos costumes do povo hebreu. Então, segundo aí os estudiosos da área, diz que para mudar o costume de um povo, você vai levar cerca de 7 anos, né? Segundo quem estuda a área, dizem que para você conseguir mexer no costume de um povo, leva cerca de 7 anos. Então, o que ele queria aqui, na verdade, porque era um costume deles. Que havia, na verdade, eles estavam trazendo para dentro da nova aliança costumes da antiga aliança, né? Então, é como nós hoje, quando a gente se fala de anjo, viu, Nonato? Então, o ministério dos anjos, os anjos tiveram um ministério até Cristo. Não quer dizer que, de fato, extraordinário, Deus ainda possa, né, fazer uso dos seus anjos. Não estou dizendo aqui que não pode, que não existe essa possibilidade, nós não podemos travar Deus, mas nós temos base bíblica para dizer que os anjos, eles deixaram de ter ministério, eles deixaram de ter um ministério na terra, tá? Após, na nova aliança, eles não têm mais as atividades que tinham na antiga aliança. Tá? Então, não é comum um anjo estar na terra. Tá? Um anjo vai fazer isso. Um anjo não. Hoje, na nova aliança, tá? A revelação de Deus é a palavra. O recado de Deus é entregue pela palavra, né? Então, infelizmente, o mesmo costume que estava entranhado no povo hebreu, existe algumas igrejas que têm esse costume, tá? A gente chega e encontra que você só consegue arrancar um glória dos irmãos se você falar no anjo. E a mensagem não é o anjo. Por exemplo, uma crítica aqui que eu vou fazer, eu não vou dizer o nome, mas nós temos aí um pregador famoso que pega Miguel, né? Não sei se vocês já viram essa situação, né? Pega ele, Miguel. Isso é o que, Miguel? Quer dizer, ele está intercedendo a um anjo. Então, essa prática, ela não tem argumento bíblico. Porque o anjo, ele não tem mais esse ministério. Gabriel não tem mais esse ministério de ser aquele anjo mensageiro, né? Hoje, a mensagem é a palavra. A mensagem é a palavra. Hoje, o anjo não precisa mais visitar o povo, porque o próprio Cristo já está com o povo. Ele está conosco. Tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu vou dar 3 referências aqui, para que vocês possam aí se resguardar sobre essa situação, tá bom? E caso vocês vá passar um estudo, alguma coisa, vocês já vão ter. É uma regra da hermenêutica, né? Todos nós, vocês estão estudando, sabem que existe uma regra básica da hermenêutica. Você precisa ter 3. A regra da hermenêutica é que a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, né? A Bíblia é explicada pelo seu contexto, tá? Então, você precisa aí de 3 a 5 menções bíblicas para você poder fundamentar, tá? Fundamentar o que você está falando, o que você está ensinando. Não se pode ensinar nada numa igreja se você não segue essa regra da hermenêutica, tá certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a gente segue aqui. Eu quero que vocês abram a Bíblia para a gente poder, bem rapidinho aí, fazer a menção de alguns textos que vai mostrar que Cristo está superior aos anjos. Alguém quer falar ou a gente vai direto para os textos? 1, 2, 3, ninguém levantou a mão. Agora eu peço, então, aos que estão aí com uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia na carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Eu vou pedir para outra pessoa procurar Colossenses, capítulo 1, versículo 16. E vou pedir outro para abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu vou repetir mais uma vez, preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Efésios,
capítulo 1, versículo 20 e 21. Alguém que está aí já com o texto na ponta da língua pode dar um sinalzinho para mim, para nós, para a gente poder ler esse texto? Alguém, por favor? Eu estou querendo a ajuda dos alunos. Não vou pegar minha Bíblia aqui para eu procurar. Me dá aqui, Ana, minha Bíblia aqui. Né? Alguém encontrou? Se não tem ninguém procurando, eu vou pegar a minha Bíblia. Mas se tem, levanta a mão aí, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Alguém achou? Bora, pessoal, participar da aula. Participar da aula? Estou falando com os alunos aqui. Ninguém encontrou? Eu já estou procurando aqui no meio. Levantaram a mão, Mateus. Vamos lá, Mateus. Abrir os microfones do Mateus aqui. Veja só o texto que você cita o texto e lê, por favor, Mateus. Tá bom. 1 Pedro 3, 22. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, poderes, potestades e poderes. Sai, rapaz. Sai. Ficando subjugados, não é isso, Mateus? Na minha versão está subordinados. Subordinados, é a mesma coisa. Olha só. Ficando subordinados os anjos e quem mais? Potestades e poderes. Pronto. Então, aqui nós temos um texto que mostra que os anjos, eles estão subordinados a Cristo, né? Subordinados a Cristo. Alguém encontrou Colossenses 1,16? Colossenses 1,16. Eu vou ler aqui. Vovô, eu tô separando a minha... Alguém levantou a mão? Não. Colossenses 1,16. Deixa eu procurar aqui. Achei 1,16, eu vou ler. Se alguém quiser ler Efésios 1,20, por favor, procura aí, ó. Efésios, eu vou ler aqui 1,16 de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, os anjos são criação de Deus, né? Então, o que é que você vai mostrar na palavra? Que os anjos, eles são obras criadas por Deus, tá? Obras criadas por Deus. O Mateus leu o texto que mostra que os anjos, eles estão subordinados a Cristo, tá? Então, nós temos outro texto aqui em Efésios, ninguém procurou, a gente vai... Você anota aí, depois você pode ler, né? Eu estou no ponto aqui, pastor. Bíblico, tá? Para mostrar que Cristo, ele é superior aos anjos. Isso você pode mostrar em um estudo, isso pode servir para abrir a sua própria mente, tá? E quem sabe você um dia vai dirigir uma congregação, o pastor Diogo, que já dirigiu várias congregações, eu que já dirigi várias congregações, já trabalhei em várias cidades diferentes. Então, você fique esperto, porque você vai encontrar muitos costumes diferentes daqueles que nós, né, aprendemos. Tá? Eu tenho enfrentado dificuldades grandes em relação à igreja para desfazer costumes antigos, implantados, né, de formas erradas. E você pode um dia chegar numa igreja, para dirigir uma igreja, para dirigir uma congregação, para assumir um campo presidencial, e você encontrar um costume como esse, né? Talvez você está assistindo essa aula, meu Deus, um dia eu vou usar essa aula, com certeza você vai usar. Quem está lhe dizendo é eu, já tenho quase 30 anos de estrada. Tem gente aí que eu acho que não tem de idade o que eu já tenho de estrada, eu, pastor Diogo, dirigindo igreja, dirigindo trabalho, então você encontra de tudo. E você pode um dia assumir uma obra, assumir um trabalho, e você encontrar uma situação
os hebreus estavam, né? Ainda nesse costume, nessa prática de Cristo ser falado uma vez na igreja e a cada 3 palavras falar em anjo. Tá? Os anjos têm ser mais honrados do que o próprio Cristo. Então, nós somos chamados como igreja para exaltar só um nome, que é Cristo. A nossa pregação tem que exaltar Cristo. A nossa pregação, o nosso ensino tem que levar o povo a honrar Cristo, a venerar Cristo, a esperar por Cristo, a se alegrar com Cristo, nunca com anjo. Tá? Nunca com anjo. Hoje, Cristo está agindo diretamente no meio da sua igreja. Não precisa mais anjo dar recado. Quem dá recado é Cristo. Não precisa mais um anjo estar pelejando pela igreja. Quem é que peleja? É. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguma pergunta? 5 segundos para pergunta. Acabou. Vamos para frente. Meu Deus, eu tenho 15 minutos. Vamos lá. Ora, outro ponto que eu achei interessante também na apostila de vocês, eu notei aqui, eu não notei tudo, eu notei sobre essa do anjo, eu notei também sobre as advertências, a desobediência à palavra de Cristo. Porque era mais um costume que o povo judeu tinha e tem, até hoje. O que vale para o povo judeu são os mandamentos dados por Moisés, que para eles, né, e é a palavra de Deus, com certeza, mas para eles só essa palavra vale. Tá? Então, as palavras que Cristo ensinou, os ensinamentos de Cristo, não estavam sendo bem aceitos por esta igreja aqui. Então, o apóstolo, na minha concepção, né, o apóstolo Paulo, não estou afirmando, ele, ao querer abrir a mente dos hebreus, ele vai escrever a eles advertências acerca da desobediência aos mandamentos de Cristo. As palavras que Cristo ensinou, já que eles ainda estavam ligados nos 10 mandamentos, ou então nas leis que Moisés ordenava. Né? Não que nós não devemos honrar, porque Cristo não veio banir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, a lei ainda tem valor para nós, sim. Né? É através da lei que nós conhecemos o caráter de Deus. A lei, ela revela o caráter de Deus. Então, pode alguém dizer assim, pastor, então a gente não precisa mais estudar a lei. Precisa. Por isso que está dentro dos 66 livros do cânon sagrado. Porque sem a lei nós não conhecemos o caráter de Deus e não conhecemos a culpa. Mas nós sabemos que a lei, através da lei, nenhum homem conseguiu ser justificado. Somente através do sangue de Cristo. Mas o povo hebreu, o povo judeu, mesmo convertido, eles ainda não atentavam. Para eles, uma desobediência àqueles ensinamentos de Cristo não teria uma consequência como tinha na lei. Tá? Estão compreendendo? Amém? Então, eles não tinham esse valor a esta palavra. Então, o escritor ele tem essa preocupação de adverti-los sobre isso, né? Para que eles não atentassem somente para o que estava na lei de Moisés, mas que eles atentassem também para as palavras de Cristo. Uma vez que elas não fossem obedecidas, elas também trazeriam consequências terríveis à vida do ser humano, como traz até hoje, tá? Como traz até hoje. Eu trago um alerta aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Quando Jesus, eu até vou citar aqui, em um dos textos que eu separei aqui, vai falar, tá? De quando Cristo, ele ensinando os seus discípulos, ele vai dizer que um homem insensato, né? O homem que construiu a sua casa sobre a areia, ele é um homem comparado a um homem insensato, ele construiu a casa sobre a areia. E quando veio o vento, quando veio a chuva, aquela casa
não ficou de pé, ela caiu. E ele vai falar do homem prudente. E quem é o homem prudente que ele diz? É aquele que ouve e pratica as suas palavras. Né? E o insensato, quem é? Aquele que nem ouve e nem pratica, ou ouve e não pratica as suas palavras. Então, ele diz que o insensato constrói uma casa sobre a areia, mas o prudente constrói sobre a rocha. E eu fico prestando atenção, falando de casa, e aqui a gente pode usar esse termo casa, tanto no pessoal, como vida espiritual. Eu posso usar, sem cometer nenhum tipo de gafe bíblica, como a casa mesmo, a família, tá? Eu posso usar essa palavra para a família, que é uma casa, né? E a gente percebe hoje que muitos cristãos estão como pessoas insensatas, construindo as suas casas sob areia, por não atentar para a palavra que Cristo ensinou, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, várias palavras que, orientada pela Bíblia, nós estamos deixando de lado hoje. Então, hoje eu vejo pessoas mesmo cristãs, obreiros, dirigentes de círculo de oração, e aqui eu trago um alerta em cima desta palavra para todos os alunos do SEIF. Metade dos alunos de casa de recuperação que estão internados hoje em centro de recuperação são filhos de crentes, são filhos de obreiros, são filhos de dirigentes de círculo de oração, tá? Porque não atentaram para os ensinamentos de Cristo na construção da sua casa. E às vezes você se preocupa com tanta coisa com a sua família, se preocupa de dar um colégio bom, se preocupa de dar uma casa boa, uma moradia boa, uma roupa boa, tanta coisa boa, e esquece do essencial, que é ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Então, eu considero uma pessoa dessa como alguém que não ouve, se ouve e não pratica as palavras que Cristo ensinou. Ele está construindo a sua casa sobre a areia, está sendo um insensato, né? Então, eu tenho textos aqui, a nossa hora está avançada, mas João 14, 23, João 15, 10, vai falar de advertência sobre, né, isso para os hebreus e para nós, né? Porque se a carta ficou no cânon sagrado, é porque ela serviria tanto para aquela época como para essa, né? Porque ainda hoje nós enfrentaríamos problemas parecidos com aqueles que o povo hebreu estava enfrentando. O povo hebreu que desprezava os ensinamentos de Cristo por achar que não havia nenhuma consequência, né? E ainda existem igrejas hoje que despreza os ensinamentos de Cristo. Posso bater de novo na teclazinha da Santa Ceia, que é um mandamento deixado por Cristo, é uma ordem deixada por Cristo, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E hoje muitos de nós não valorizamos, e aí a consequência é o sacrilégio, tá? O sacrilégio é um pecado cometido hoje dentro de muitas igrejas, e aí existe um alerta sobre o pecado de sacrilégio. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Você vai abrir a Bíblia, você vai ver Davi cometendo um adultério, mas Deus perdoa Davi, e Davi continua sendo um grande homem de Deus. Você vai ver Moisés cometendo um homicídio, Deus perdoa Moisés, Moisés continua sendo um grande homem de Deus. E você vai ver outros homens, né? Abraão mentiu, mas continuou sendo um grande homem de Deus. Mas você vai ver que para pecado de sacrilégio não existiu uma segunda chance, né? Não existiu. Você pode ir para a Bíblia, tá? Que você vai ver os filhos de Arão, quando ofereceram fogo estranho, morreram, né? Os filhos de Eli, né? Quando desvirtuaram a oferta do templo, cometeram sacrilégio, Ofni e Finéias, e qual foi? Não teve mais ministério para eles, foi a morte. Então, quando o pecado de sacrilégio é cometido, a consequência é a morte. É por isso que hoje
nós temos muitas pessoas que estão mortas dentro da igreja por cometer pecado de sacrilégio, por não guardar a palavra de Cristo, como estavam fazendo o povo hebreu. Amém? Entendido esse ponto? Vamos passar para outro, nós temos só 8 minutos. Glória a Deus, né? O próximo ponto que eu anotei aqui, da preocupação que havia no escritor aos Hebreus, ele vai falar da encarnação de Cristo, do sofrimento de Cristo e também da sua morte, né? Então, o escritor, ele vai usar o Cristo homem mesmo, você percebe isso quando você lê a carta com atenção, você vai ver que ele vai exaltar Cristo como um homem. Eu creio que isso até para que possa dar uma credibilidade maior à carta que ele estava escrevendo, ele não puxa esse lado divino de Cristo, ele fala muito do Cristo como um homem, né? Tanto é que ele faz comparações, né? E na comparação ele vai mostrando. E ele usa quem? As maiores figuras veneradas pelo povo hebreu, né? Você vê que ele vai falar da superioridade de Cristo em relação aos grandes personagens da história do povo hebreu, para assim chamar a atenção, tá, dessa igreja para a mensagem que ele queria transmitir. Eu disse aqui no começo dessa aula, depois, se você nunca tinha atentado, leia a carta de novo, com essa visão que você vai ver, que a carta aos Hebreus parece muito mais um sermão. É como se ele estivesse pregando para o povo, ensinando ao povo, né? Mostrando ao povo a superioridade de Cristo em relação até a própria lei, ou até as práticas da lei, né? Então, ele vai comparar. Eu estou com a minha Bíblia aberta, mas se alguém puder me ajudar, porque essa parte eu quero ler. João, capítulo 8, versículo 58. Evangelho de São João, se alguém, capítulo 8, versículo 58. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 2. Deixa eu pegar aqui, João 8, 58. Se alguém quiser procurar Mateus 12, 42, eu agradeço. João 8. Eu não acredito que vocês não estão com a Bíblia na frente de vocês, não, meu povo. Como é que você vai estudar a Bíblia sem a Bíblia, né? João 8, 58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, essa palavra de Cristo, ela está também de forma implícita dentro da carta aos Hebreus, é uma mensagem que ele tenta passar, tá? Mostrando que Cristo está acima de Abraão. Ora, quem é Abraão para o povo hebreu? Nada mais, nada menos do que o pai da nação, né? O pai dos hebreus, né? Pai dos hebreus. Eu não sei se vocês sabem a origem desse nome hebreus, né? Por que o povo judeu é chamado de hebreus? Alguém aí dá um chute? Deixa eu dar aqui um minutinho para alguém chutar aqui, porque aí você aprende esse extra, né? Aqui na aula hoje. Alguém chuta aí, meu povo? Por que o povo judeu é chamado de hebreu? Alguém? Judeus, você sabe por que é chamado judeu? Por causa da tribo de Judá, né? Então é por isso que se chama judeu. Francisco, olha, rapaz, só quase que acerta o nome. Não era Heber, mas era Ebner, né? Não era Heber, era Ebner. Tem um B mudo no meio, né? Mas vamos aplaudir aí ele, né? Vamos aplaudir ele pela resposta, né? Mas é por causa disso mesmo. O povo hebreu, ele tem esse nome porque eles descenderam aí de um homem chamado Ebner, né? Por isso que tem esse nome hebreu. Judeus é por causa da tribo de Judá,
Tá? Então, são os nomes dados ao povo judeu. Então, pessoal, Abraão, ele é uma figura respeitadíssima, tá? Não somente pelo povo hebreu, como também por nós, quanto igreja, né? Mas o escritor, ele vai fazer questão de mostrar que Jesus estava acima de Abraão, que antes de Abraão existir, ele já existia. Capítulo 1 de João diz, né? Mostra que ele é o verbo de Deus, o criador de todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe o que é que eu vejo, alunos? É que hoje nós estamos precisando pregar mais sobre Cristo na igreja, sabe? Eu não tenho nada contra as pregações que a gente, às vezes, vê hoje, né? Os grandes pregadores expondo tão bem sobre historiadores, né? Se fala muito de historiadores, uma pregação muito montada em cima de uma filosofia, de uma teologia histórica. Eu acredito que está no momento de nós, como pregadores, começar a enfatizar mais sobre Cristo, né? Com o seu sacrifício, com a importância dele. Eu acho que nós estamos deixando de lado esse tipo de pregação cristocêntrica, tá? Precisamos falar mais sobre esse tipo de pregação, porque nós é quem despertamos o sentimento da igreja. Quando eu digo aqui que há uma igreja que se alegra muito mais com o anjo do que com Cristo, é porque essa igreja foi ensinada assim. Alguém passou para essa igreja, né? Mensagem direcionada só a anjos. Tá? Então, hoje, nós estamos deixando de venerar Cristo como ele merece, de adorar ele como merece, e muitas das vezes a culpa é nossa mesmo, de nós pregadores, que estamos abandonando a mensagem cristocêntrica. Os louvores, tá? Que está numa situação muito pior do que as pregações. Muito difícil você encontrar um louvor hoje, cristocêntrico, que exalte Cristo, que fale de Cristo. Os louvores hoje, eles são muito mais voltados ao homem, né, do que a Cristo. Então, essas coisas estão trazendo as mesmas problemáticas que existiam na igreja que os hebreus pertenciam, está trazendo as mesmas problemáticas para dentro das igrejas do século presente. E nós temos que desmontar esse costume. E a carta de Hebreu é uma arma muito forte. E aí, como é que você vai desmontar isso? Mostra como ele fez, mostrando a supremacia de Cristo. Tá? Que Cristo está acima dos anjos, que Cristo, a sua palavra tem poder, que a palavra de Cristo, ela é um mandamento, sim, para a igreja, mais poderoso do que a própria lei, tá? Com consequências tão terríveis como a da lei, porque hoje, nós estamos na graça. Então, achando que dentro da graça não vai existir consequências. E a desobediência à palavra de Cristo vai trazer consequências terríveis ao desobediente. E o escritor aos Hebreus mostra isso também na sua carta. E nós também temos que mostrar isso, que Cristo ele tem que ser honrado, adorado e também temido pela sua igreja. Tá? Temos que ter temor diante dele, reverenciar a sua presença. E isso está faltando. Então, a aplicação da carta aos Hebreus vai trazer de volta esse costume que a igreja não poderia ter perdido nunca. Porque foi assim que ela começou pelos apóstolos, foi honrando a Cristo, foi exaltando a Cristo, tá? Foi ensinando o povo a seguir a Cristo, honrar a Cristo e obedecer a Cristo. Tá? Então, colocando essa palavra, que ele está acima de Abraão, que ele está acima de Salomão, acima de Davi, nós temos vários textos bíblicos que vai nos mostrar isso. Amém? Compreendido mais esse, meus irmãos? Deu um sinal aí de vida aos nossos alunos. Muito bem, né? Aí, ele vai aqui também falar que ele é superior a Moisés. Nosso tempo já foi embora. Eu vou aqui já só fazer uma conclusãozinha. Ele vai mostrar também que ele é superior a Moisés. Se você pegar o capítulo 3 de Hebreus, você vai ver que ele vai fazer comparações e vai mostrar, né,
essa superioridade de Cristo a Moisés. Ele vai depois falar também de Cristo como sumo sacerdote, tá? Então, ele vai falar que o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados, enquanto que Cristo não precisou, porque ele não tinha pecado, tá? E também ele vai enfatizar que o sacrifício de Cristo, onde ele foi o próprio sacrifício, ele foi perfeito e não precisou mais se fazer mais. Na antiga aliança, nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, aquele ritual tinha que ser repetido todas as vezes, porque não era um sacrifício perfeito. Tá? Por que não era perfeito? Porque o próprio sacerdotes, os sacerdotes e o sumo sacerdote não era perfeito. Para que acontecesse um sacrifício perfeito, precisaria de um sumo sacerdote perfeito. Quem foi esse sumo sacerdote? Vamos mais uma vez para o nosso grandioso, majestoso Cristo, o tudo da nossa vida, o tudo da igreja, aquele que quando você chega no culto, na oração já tem que ser exaltado, nos louvores da harpa ele já tem que ser exaltado, na leitura da palavra ele já tem que ser exaltado. Se alguém vai cantar, tem que exaltar ele. Se alguém vai dar uma palavra, tem que exaltar ele. Quem vai entregar a mensagem, tem que ser dele, exaltando ele. É isso que o nosso amado irmão está dizendo aqui aos Hebreus. O foco é Cristo. E eu hoje digo para a igreja pós-moderna, vamos voltar a focar em Cristo. Vamos parar de nos preocupar de dar show, de mostrar a voz, de mostrar conhecimento teológico, de mostrar conhecimento secular, de mostrar oratória, e começar a ter uma preocupação maior em mostrar quem Cristo é e como ele deve ser tratado pela sua igreja. Por mais que a nossa pregação nesse sentido não possa engrandecer o nosso nome como pregador, por mais que o nosso louvor nesse sentido possa não nos fazer um cantor, um grande cantor, mas se Cristo for exaltado, se o povo aprender a amar a Cristo com o nosso louvor, com a nossa pregação, o nosso trabalho está feito. Porque essa é a nossa missão. E é o que o escritor aos Hebreus tentou passar para esta igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Foi um prazer poder estar mais uma vez com vocês, né? Uma honra sempre estar na sala virtual do Ceifas. Eu sei que vocês ainda terão outras aulas. Cada professor tem um estilo, cada professor tem uma maneira de ensinar, mas todos têm uma palavra de Deus para edificar a vida de vocês. Muito obrigado, pastor Diogo. Obrigado a cada aluno que teve essa paciência até agora comigo. Já acabou. Pastor Israel, obrigado também aos alunos que aprenderam, obedeceram, que estão aí na nossa aula. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Israel, que Deus recompense, conceda vitória em todos os sentidos. É o desejo do meu coração e, com certeza, de todos os alunos têm a sua pessoa. Esperamos que Campo de Poranga venha mais crescer como está crescendo e sendo abençoado por Deus através deste conhecimento, dessa iluminação perfeita que é a palavra de Deus na sua vida. Muito obrigado a todos. Quero também agradecer pela presença de todos vocês. Segunda-feira tem mais. O nosso pastor Israel vai continuar. Amém? Então, que Deus abençoe. Conceda a vitória a todos vocês. Pastor Israel, o senhor pode orar abençoando as nossas vidas. Com certeza, a oração aí do nosso sacerdote é bênção de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor nesse momento, Pai, por mais uma aula concluída do Ceifa. Pai, eu abençoo a vida de cada aluno, Senhor, que está envolvido nesse projeto, que se entraram é porque tem sede da Tua palavra, tem vontade de conhecer a Tua palavra. E o que nós esperamos, Senhor, é que esta carta aos Hebreus possa acender uma chama no coração de cada um desses alunos.
que possam fazer deles, meu Pai, homens que levem mensagem cristocêntrica, homens e mulheres que valorizem o louvor que exalta Cristo, e que nós possamos também trazer mestres que possam ensinar acerca dessa supremacia de Cristo, que Cristo é quem é o Senhor da igreja, que ele deve ser o mais falado, o mais pregado, o mais cantado. Essa é a finalidade dessa carta, Senhor. E é isso que eu peço, que o Senhor acenda a chama ardendo no coração de cada um dos alunos, que depois dessa aula aos hebreus que eles estão tendo, eles possam passar a ser grandes pregadores, Pai, que possam levar a igreja a se apaixonar por Ti, Senhor. Esta é a oração que eu faço. Nos dá uma noite de sono tranquila e abençoada. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o pastor Diogo, que coordena de forma muito abençoada este curso. A todos que fazem o Ceifa, e que Teu nome seja exaltado em tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Pai do Senhor. Sim, para todos. Pede o